Fala aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Célio. Eu construí esse motorhome aqui numa Doblô, né? Doblô Cargo 2021. Viajei pelo Brasil inteiro durante mais de um ano. Fui lá pro Peru, fui para Venezuela, fui pro Amapá, fui pro Oiapoque, passei no Jalapão, várias cidades, fui para Rondônia, pro Acre, Minas Gerais, vários lugares aí pelo Brasil inteiro. Tem vários vídeos aqui no meu canal. Hoje nesse vídeo aqui eu vou mostrar os erros e os acertos que eu fiz aqui na construção da Doblô Home aqui, né? A minha Doblô Home tá aqui, ó, vou mostrar rapidinho aqui por dentro aqui. Tem a TV, o cooktop, tem a mesinha de apoio, essa mesinha aqui, tem os colchonetes para dormir, a caminha aqui, todos os armarinhos aqui. Tem um vídeo no canal, vou deixar o card aí. Então, eu vou mostrar aqui os erros e acertos do projeto que eu fiz, assim, na minha visão, o que foi bom durante esse um ano que eu viajei e o que foi ruim, que não deveria ter feito ou melhorado durante o projeto. Então, siga aí, fica até o final, você vai gostar muito, tem muita coisa interessante, assim, e umas ideias que eu tenho para fazer umas modificações aqui no projetinho da Doblô, que vai servir para você também, que tem projeto de fazer um motorhome numa Doblô, numa Kombi, ou numa van, dá para você se inspirar também, como eu me inspirei em outros projetos. Você pode pegar essas minhas ideias aqui e usufruí-las a seu bem querer, né? Então vamos lá, bora? Então vamos começar primeiro pelos erros aqui, as coisas que fizeram falta durante esse ano de viagem pelo Brasil, né? Um dos primeiros aqui era uma mesinha de apoio. Desde que eu comecei a fazer o projeto, eu rascunhei, eu queria fazer uma mesinha de apoio aqui, ou aqui. Esse aqui é os armarinhos onde eu guardo as coisas de banho e tal. Dava para fazer um armarinho, uma mesinha aqui ou aqui, mas não fiz, né? E fez falta na viagem. Por que seria mais fácil desse lado aqui? Porque essa porta aqui, ela abre 180 graus. Agora, essa aqui que tem o step, ela só abre 90 graus por causa do step, não abre mais. Dificultaria um pouquinho a mesinha, mas seria muito bom a mesinha aqui para fazer um lanche, para fazer algumas anotações, colocar o notebook aqui, editar os vídeos, né, uma banquetinha aqui, ficaria muito melhor. E eu não fiz, então isso fez falta. Eu tenho um projetinho aqui de fazer as melhorias e recuar um pouquinho essa madeira aqui, uns 3 centímetros, essa lateral do armário. Aqui é meu guarda-roupa, né? Recuar, daí daria para fazer uma mesinha, porque ela está muito colada da porta, não cabe a mesa aqui. Ou fazer uma mesa que puxa aqui, por baixo aqui, ó. Acho que seria até mais prático uma mesa que puxa. Então esse foi um dos erros que eu não fiz, foi a mesinha. Um segundo erro que eu cometi e devo melhorar nesse projeto, nessa alteração aqui, foi aqui na pia. Aqui, vou tirar as coisas de cima, é a minha pia. Aqui tem o tampo da pia. Esse é o tampo. Aqui tá a pia, uma pia retangular, boa pra caramba, né? Mas eu não fiz uma borda aqui, ó. Deveria ter feito uma borda aqui, para quando tá fazendo alguma coisa na pia, usando a torneirinha aqui, ó, tem a torneirinha, a água não escorrer. Porque, queira ou não, você nem sempre consegue estacionar num local plano. Aqui eu tô num local plano, né? Mas às vezes, muitas vezes a água escorria para cá. Então faltou uma bordinha. Isso aqui tá super fácil de resolver, para eu não ter que trocar o tampo. Eu coloco um filetezinho de pinos mesmo aqui, invernizo novamente. Aqui é stainless glass da Montana, né? Invernizo, faço um filetezinho. Em vez de fazer um rebaixo catupiry, eu faço um filetezinho para não deixar a água cair para fora, porque muitas vezes caía aqui, estava fazendo algum almocinho, algum cafezinho aqui, ia lavar ali, escorria, pingava aqui, quando ia ver estava correndo por aqui. Então foi um dos erros que eu não fiz, foi isso aí, fazer uma bordinha aqui na pia, né? Essa pia é muito boa aqui, ajudou demais na viagem. Embaixo dela fica o meu botijão, né? E na frente aqui, vou levantar um pouquinho, é onde tem a mesinha dobrável aqui, ó. Bonita essa mesinha, ajudou demais essa mesinha. Um terceiro erro que eu não vou cometer novamente nesse alteração do projeto, ou no próximo motorhome, quando eu trocar a Doblô, né? Vai ser as fechaduras. Eu segui alguns canais no Instagram, no YouTube, e deram a dica dessas fechaduras aqui, tipo de embarcação de aviação. Ela é muito legalzinha, que você aperta, vou aproximar aqui, ó. Você aperta, ela trava, e você aperta de novo, ela destrava e você consegue levantar. Aqui todos os meus armarinhos tem o pistãozinho, né? Igual tá aqui. Mas essa fechadurinha aqui, ela é muito afiadinha nessa bordinha aqui, ó. Às vezes você vai pegar assim, parece um filete de papel, quase chega a cortar o dedo, né? E além do que é muito difícil de posicionar essa linguetinha. Olha aqui, ó, a linguetinha saindo para fora aqui, ó. A linguetinha, que é quando trava aqui embaixo. Essa travinha aqui é muito fininha, olha só a travinha aqui, ó.
E às vezes só pela madeira ceder 1 milímetro ela já abre. E aí na prática eu não gostei muito, eu já vi outros projetinhos, outros tipos de fechadura que seria melhor. Em vez de feixe e rolete, né? O feixe e rolete não aguenta muita pressão. Aqui nesse armarinho tem um feixe e rolete, ó, mas é porque ele é pequenininho, é só onde vai a saboneteira. Mas um outro tipo, de preferência aquelas que girem, que fique por dentro mesmo, né? Então vai ser uma alteração, trocar essas fechadurinhas, aí eu tenho que trocar as portas, né? Eu tenho uma ideia de fazer repintura, daí eu aproveito e troco a porta, todas elas, coloco outro tipo de fechadura. Então esse daí foi um dos erros que eu não vou cometer da próxima vez, né? Um próximo erro que eu fiz nesse projeto foi a bateria. Eu vou mostrar para vocês aqui, a bateria que eu uso no carro, fica embaixo desse colchonete que faz parte da cama, né? Tem essa tampa superior, que é destacável, tem feixe e rolete aqui. Aqui fica o circuito da bateria, os fusíveis facas, fusíveis automotivos, as barras de cobre, toda a fiação. E a bateria fica embaixo. Eu vou abrir aqui, se eu precisar trocar a bateria, fica aqui, ó, a bateria. É uma bateria de lítio, 240 ampere da Freedom, né? 240 ampere, grandona, 60 quilos, pesada pra caramba. Ficou encaixadinha aqui, mas ela é de lítio, então ela descarregou muito rápida. Com 1 ano e 1 mês de viagem, ela já não segura mais carga. Pode deixar o dia inteiro carregando, não segura a carga. É muito grande, é um trambolhão de pesada, foi cara. Eu devia ter comprado a Life PO4, né? Que era muito melhor. Só que quando eu comecei a construir o motorhome em 2023, estava um pouco caro na época. Hoje está mais barato, né? A minha ideia é colocar uma de 200 ampere aqui. Então um dos erros foi esse, não ter colocado uma Life PO4 aqui, seria muito melhor, menorzinha, um espacinho bem menor, daria para eu colocar todo o conversor, a fonte aqui, tudo junto aqui, tá separado, a bateria tá aqui, a fonte e o carregador tá aqui embaixo, atrás do banco do motorista. Então esse foi um erro, não ter colocado uma Life PO4 seria muito melhor, um pouco mais cara, mas a durabilidade é de 10, 12 anos, então foi esse um erro que eu não cometo mais, né? Um quinto erro que eu fiz aqui nesse projeto da Doblô foi a janelinha. Eu vou mostrar ela pelo lado de dentro e vocês vão ver aqui. Essa janelinha aqui, ela mede 35 por 25, tem essa travinha dela aqui, ó. Ela abre pouquinho esse espacinho aqui, né? Vou mostrar pelo outro lado lá. Tá aqui, ó. Por fora ela é bonitinha, mas na prática eu achei ela um pouco pequena. Teria até um espaço maior aqui. Se eu aumentasse, colocasse uma outra que seria 45, iria aumentar 5 centímetros aqui, 5 aqui. Iria ficar muito melhor, creio eu, mas com a mesma dimensão de 25. Seria um pouquinho melhor, daria para eu ter feito um pouquinho maior, tinha espaço. Não ia atrapalhar tanto no armarinho que eu fiz lá, né? Então eu acho que esse foi um erro, deveria ter sido uma janelinha um pouco maior. Olhando aqui por dentro, ó, teria espaço, ó, onde tem aqui o termohigrômetro aqui, e ali, ó, não está na coluna do carro, daria para fazer, seria uma coisa um pouquinho melhor para dar uma ventilação. E uma das melhorias que eu pretendo fazer é colocar uma janela nessa lateral da porta de correio aqui, daí dá para colocar uma janela maior de 55 por 30 aqui, tem que mudar e mexer na forração, olha a forração aqui por dentro, né? Então seria isso, a janelinha foi um erro que eu cometi, né? Tá vendo esse daqui? Esse daqui é meu cooktop, é bonitinho, né? O carro é tão pequenininho que não dá para nem armar um tripézinho ali por dentro para eu mostrar, né? O cooktop é muito legal, aqui eu comprei de um cara no Facebook, né? Vendeu bem baratinho, novinho, bom para fazer uma comidinha, um arrozinho, um feijãozinho, mas eu fiz questão de comprar com o forno, com o cooktopzinho completo. Esse é da Venax, bonito pra caramba, preto piano, lindão mesmo. Fiz o projetinho, encaixou bonito aqui. Mas na prática, para mim, eu nunca usei o forno para fritar, para assar nada. Então não valeu a pena eu ter comprado com forno. Eu devia ter comprado um cooktop normal, 2 bocas, só o cooktop, porque geralmente o cooktop tem 7 centímetros de espessura. E toda essa parte aqui para baixo, daria para fazer um armário, 40 centímetros. Ao invés de eu ficar guardando as panelas aqui dentro, igual tá aqui, ó, apertado, seria um armário para guardar as panelas, outras coisas, até condimentos. Eliminava um pouco desses armários aqui de cima. Tá vendo? Então seria melhor eu ter colocado um cooktop mesmo, porque fritura não dá certo. Eu, quando fazia uma linguiça, alguma carninha aqui, já dá muito óleo, muito calor, fica quente aqui dentro. E o meu projetinho eu não fiz cooktop de correr. Eu prefiro assim, porque a gente nunca sabe os malucos que estão pela rua, ou as intempéries aí quando tá chovendo e tal, então fiz fixo, né? E eu não paro em camping, né? Então é só pelas praças mesmo. Então seria melhor não ter feito
comprado um com forno. Nesse espaço seria um armário, daria para colocar outras coisas aqui, né? Aí se eu fizesse esse projeto sem o cooktop aqui, sem o forno, até ali onde é a geladeira, seria uma geladeira maior. Aquele armário de cima ali que eu guardo eletrônicos, tiraria ele dali e seria uma geladeira de 65 litros. Aquela é 45. A geladeira é um outro dos erros que eu fiz, né? Então esse é um dos erros aqui, foi o cooktop. Ter comprado com forno eu não uso, para mim não foi uma boa, né? Mais um erro de projeto aqui, não está instalado aqui agora, porque já foi removido lá em Rio Branco, no Acre. Aqui nessa lateral eu tinha um toldo aqui. Eu vou mostrar, colocar uma foto aqui, um trechinho de um vídeo que eu fiz lá em Búzios. Tinha um toldo aqui. Ele abria para cá, era 2x2, e ele abria em formato tesoura. As pernas se abriam para lá, a outra para cá. Depois tinha que colocar dois suportes, duas pernas grandes com 1,80 m para sustentar ele, né? Mas na hora que ele ficava enrolado aqui, e qualquer buraquinho no asfalto, estrada de terra, porque eu peguei muita estrada de terra, fazia muito barulho, ficava assim, ó. Ó, ficava esse barulho, mas some esse barulho aqui com 8 metalons. Aqui é metalon 2x2. Ficava esse barulho, incomodava demais. E eu abri ele uma vez só, em Búzios, só para mostrar, porque eu nunca usei. Então não valeu a pena, por isso que eu tirei. Cheguei lá em Rio Branco, pedi para um rapaz tirar para mim, ele tirou e eu dei o toldo para ele de graça, o seu Carlos, né? Então foi um dos erros, o toldo. Eu tenho, na verdade, um projeto de fazer um toldo muito mais fino. Eu comprei uma lona muito grossa e ficou muito pesada, ficava armado muito grande, né? Dá para ver pelas fotos. Então a minha ideia é comprar uma lona fininha mesmo e esticar para cá com outro esquema de sustentação. Mas aquele projeto não foi uma boa. Um outro erro que eu cometi aqui, o oitavo erro, é não ter feito aqui uma sapateira. Talvez aqui, nesse lado aqui, onde é o armarinho aqui, o guarda-roupa, aqui a cama, né? Ou desse lado aqui onde é a bateria. Se eu tivesse colocado uma LiFePO4, como ela é menor, sobraria metade desse espaço aqui de 65 centímetros, ia ficar pelo menos uns 30. Creio eu que aqui ficaria melhor uma sapateira. Eu trocando a bateria, eu vou colocar uma sapateira muito provavelmente aqui, daí eu não mexo no baúzinho da cama. Porque quando eu chegava das praias, das estradinhas, das trilhas, tinha que bater o pé, trocar o sapato, o chinelo, colocava aqui por baixo, ficava aquele areião. Então uma sapateirinha vai ficar muito boa, seria um projeto melhor. Vou mostrar melhor aqui, ó. Fazer aqui, nessa metade, quando colocar a bateria nova, uma sapateirinha ali, daí eu recuo aqui o controlador das placas, né? Vai ficar bem melhor fazendo aqui uma sapateirinha. Um outro erro foi ter comprado essa geladeirinha aqui. Ela é 45 litros, eu comprei usada na Moca, né? Daquelas lojas que ficam trocando equipamentos, bota naquelas lojas de equipamento usado. O rapaz lá em Diadema instalou o compressor para mim, converteu para 12 volts, né? Comprei o compressor lá na Geobox em Porto Alegre. Ela é boa, mas ela é pequena. Mesmo para uma pessoa, eu achei pequena. Quando eu comprava minhas frutinhas, uma alface e uma carninha, aqui o freezerzinho dela é bem miudinho aqui. Não cabe quase nada, ficava sempre entupida. Hoje eu tenho umas maçãzinhas aqui, ó, uns tomatinhos aqui. Colocava aqui umas coisinhas, uns guaraná, uns refri. Já lotava, né? Então eu fazendo as modificaçãozinhas aqui no projeto, o cooktop sem ser o forno, esse armário aqui de cima, que é a parte de eletrônicos, onde o drone, notebook, tudo eletrônico estava aqui. Eu tiro essa parte aqui, transfiro para ali, vai ficar o armário embaixo onde é o cooktop, e aqui eu consigo colocar uma geladeira de 63 litros, que vai vir mais ou menos até aqui, daí tenho certeza que vai ficar bem melhor para mim. Eu elimino esse armário aqui, mas mantém a mesma base, que aqui embaixo é onde eu guardo o cooktop. Então foi a geladeirinha, ela é boa, mas mesmo para mim sozinho eu achei ela pequena. No dia a dia ali, quase sempre estava deixando alguma coisa para fora aqui, né? Suco, eu gosto muito de suco, então faltava espaço. Eu vou mostrar aqui o último erro aqui para vocês, é na parte da cama. Chegando aqui, a minha cama quando ela está montada, esse colchonete que fica solto, ele vem aqui e os encostos vêm aqui. Eu vou dar uma pausazinha bem rápida no vídeo para vocês verem o que é esse erro aqui, como que ela fica armada. Bom, quando a cama está armada, os colchonetes da lateral, que era o sofazinho, vem para cá pro apoio, a base, a cama fica assim, só falta um lençolzinho. Então essa é a cama, né? Mas eu vou desmontar ela agora e mostrar o que é o probleminha. Bom, esse daqui é o estrado da cama, assim, os colchonetes, ele é retrátil, ó. Olha que bonitinho, ó, para montar, e fechar. Aí ele levanta aqui, tem esses pistãozinhos, mas o erro maior aqui foi que eu coloquei
envelopei com tecido, passei cola tenaz, cola branca e coloquei o carpete, que é decapagem, se eu não me engano. Eu vi as técnicas das meninas que trabalham com artesanato e colei direto no compensado, mas com o tempo ficou um cheiro meio estranho. Eu vou parar um pouquinho e mostrar mais de perto. Olha aqui, esse aqui são os compartimentos internos, né, do armarinho aqui embaixo da cama, ó. Mas o meu erro foi ter colado o tecido. Aqui é uma técnica que chama decopagem, se eu não me engano. Cola com cola branca o tecido, né? Estica bem com a espátula, mas com o tempo começou a ficar amarelado, tá vendo, ó? E começou a passar cheiro para as roupas. Não um cheiro muito forte, mas um cheiro, né? Acho que o carro fica fechado o dia todo, né? Então eu vou descolar isso aqui, colocar um tecido tipo veludo, ou então camurça, né? Ou então um PVC, um plástico aqui, colado aqui, autoadesivo, para ficar melhor, né? Para não ter que mudar nada aqui, ó. Toda essa parte aqui. Então foi um erro, não vou usar mais isso aqui não. Ó, aqui tudo mofado aqui, como se tivesse mofado, é a cola. A cola reagiu, né? Mas a cama é excelente, essa estrutura aqui, ó. Fechou, tá assim, retraída. E na hora de montar, é só puxar, colocar os colchonetes. Muito bom. Melhor do que aquelas lá que tem aquelas travinhas, que fica aquelas travinhas assim, aqueles cotoquinhos, né? Fica aquelas coisas feias. Então assim, puxou, já tá montado, é super rápido. E tem o pistãozinho. Então esse foi um dos erros. E o último erro aqui, que eu achei que é um errinho aqui, não tão grave, mas é um erro. Essas manchas que apareceram na pintura, em volta dos puxadores, eu já limpei com um paninho assim, você passa um vejazinho ali, ele sai, né? Mas é porque eu usei pintura base água acetinado. Eu achei melhor, né? Que eu trabalho com artesanato e o acetinado não dá tanto brilho. Mas aqui para a parte interna do motorhome, eu vou mudar essa pintura para brilhante, que a pintura brilhante ela é mais lisa, é mais cara a tinta brilhante, né? O acetinado é mais barato. Para não ter esse problema aqui de ficar encardido do suor da mão, né? Só de pegar aqui, daí agora não está nem saindo mais. Você passa um paninho, já não sai mais. Eu vou passar uma pintura brilhante aqui nas portas todas, nos armários, trocar. E é isso então, a parte de erros aqui foram essas coisas aqui, né? Na doblô aqui, o principal mesmo é o que eu mostrei aqui. E mexer na pintura, né? Uma pintura brilhante, foi a parte mais grave. Esses 10 errinhos assim, na verdade foram 11 erros, né, que eu cometi, mas não vou cometer mais, vou melhorar. Agora vamos dar sequência nos acertos, porque teve acertos também, né? Mas agora na parte de acertos, teve várias coisas que eu acertei. A começar, a principal, o maior acerto que eu fiz nesse projeto foi ter colocado esse climatizador aqui, que é um Respirar Série 8, com Bluetooth, tem graduação de velocidade, muito bom, silencioso pra caramba. Sem ele é bem impossível você dormir dentro da doblô, mesmo com a janelinha aberta. Não dá para deixar a janelinha aberta em qualquer lugar, né? Tem que fechar, porque a gente nunca sabe o maluco que está do outro lado, né? Ou o local onde você está. E fica quente durante o dia inteiro aqui, à noite então, até esfriar um pouco, é depois das 2 da madrugada. Daí o que eu faço? Eu ligo o climatizador velocidade 8 por uns 10 minutos, depois eu baixo para velocidade 4, depois eu deixo ele a noite toda, velocidade 2, é bem silencioso. Eu tenho um ouvido muito bom, então qualquer barulhinho eu acorde com volume 2, assim, velocidade 2, eu ouço qualquer coisa externa. Ele refrigera bem porque tem o direcionamento, né, ó, o direcionamento. Ajuda demais, sem isso aqui seria impossível as viagens, não teria como, né? Ajudou demais, melhor que aqueles ventiladores improvisados 12 volts que vai consumir na bateria do carro, fica pendurado aqui e ali, o climatizador. Se você tiver condições, coloque um ar-condicionado, é caro, mas também é bom, é maior, né? O maior e o preço também é maior, mas o climatizador ajudou muito, muito mesmo. E ele tem aqui o reservatóriozinho que fica aqui nessa vertical, tem o vídeo do tour da motorhome, da Doblo Home, que tá aqui nesse card, que mostra onde é que tá o reservatório aqui. Mas foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi o climatizador. Uma coisa muito boa aqui foi eu ter colocado essa caixinha d'água aqui. Ela é modelo náutica, né? Eu comprei na Web Plástico, no Mercado Livre, retirei lá em Guarulhos. Ela é 50 litros. Ela tá aqui no local onde era o step. O meu step, eu fui lá no Rio de Janeiro, na NL Mecânica, o seu Nilo instalou ele aqui na porta para mim. Comprei o suporte no Facebook que eu tinha quando eu morava em Curitiba. E com isso eu consegui fazer a instalação da escadinha aqui, porque não tinha, a caixinha d'água ficou lá embaixo, o step na porta. Eu não precisei colocar
aqueles galões embaixo, assim, do cooktop, que nem muita gente faz, aqui não tem, tem o forno, né, ou ali, e ali eu consegui colocar um botijão de 13 quilos, tudo porque a caixinha d'água veio aqui para baixo, né, 50 litros, para mim durava mais que uma semana, e eu ainda tinha uma caixa d'água de 17 litros aqui em cima, com tubo PVC, eu acabei tirando, né, recentemente, porque eu quase não usei, então foi uma coisa muito boa, essa caixinha d'água ali embaixo. Outra coisa muito boa foi esse toldo aqui de trás. Eu já mostrei no comecinho lá, quando eu estava falando da parte ruim, que era o toldo lateral. Mas esse toldo aqui atrás foi muito bom, porque é super fácil, é só soltar os velcrinhos aqui, ó. Tem uns velcros aqui, ó, tá vendo? Esses velcros brancos aqui, ó. Só soltar os velcros. O metalon também, que é um formato U, essa peça aqui, ó. Só soltar os velcros, puxar o formato U, desenrola a lona, coloco aqui. Então foi uma coisa muito boa, porque eu ficava aqui embaixo dia de sol, fazia um cafezinho aqui, uma jantinha aqui, estendia minhas roupas, alguns lugares que eu parei, aquele sereninho da noite deixava aqui para não molhar a roupa, né? Então foi uma coisa muito boa esse toldozinho aqui, me ajudou demais. Bom, eu vou mostrar aqui como é que eu monto esse toldo aqui de trás, ó. É só puxar essa trava aqui, ó. Ó, super facinho, tá vendo aqui? E depois desenrola aqui. Eu já soltei os velcros que tem aqui para facilitar, ó. E aí eu coloco aqui, ó. Então esse toldo aqui, muito melhor que aquele da lateral, porque é só prender aqui, ó. Eu usei muito esse toldo aqui, entendeu? Então esse toldo aqui eu usei demais quando fazia um almocinho e tal. Por isso que fez muita falta eu não ter a bancadinha aqui. Então esse foi um projeto bom, esse foi aprovado. Uma coisa que ficou legal, já comentei também, foi essa cama retrátil aqui, ó, porque é só eu tirar os colchonetes, tiro os encostos do colchonete, tiro a parte que é o assento e levanto ela, né, ó, levanto para pegar a roupa ou puxo ela para virar a cama, como vocês já viram aí no comecinho na parte ruim que eu estava falando do acabamento por dentro, né? Isso foi uma coisa muito boa, muito prática, muito leve. Foi fácil de fazer, não tem segredo nenhum, tem vídeo aqui mostrando como que foi. Então foi um projetinho bem legal, que ficou na Doblô. Uma coisa muito boa também, que eu não posso deixar passar, é a TV. Todo mundo me falava, ah, mas você vai colocar uma TV na Doblô, é tão pequeno, você nem vai usar, você vai viajar, você vai ficar vendo os lugares bonitos, para que TV? Faz falta. Você viaja sozinho, você quer ver um pouquinho alguma coisa, nem que seja uma novela, um evangélico, alguma coisa, um jornal, mas uma meia horinha ali você vê. Cidades grandes era muito mais fácil de sintonizar, mas cidades pequenas quase sempre não tinha nada de sinal, porque a anteninha que eu tenho é essa pequenininha aqui. Aqui em São Paulo pega bem, mas vai para o interior não pega nada, pega 2 canais. Mas a TV é essa aqui, ó, uma LG 24 polegadas, controle remoto, muito boa. Então eu deitava aqui de noitinha, naquele silêncio, um volume 3 aqui, ó, super bom, que é silencioso aqui dentro, ficava assistindo alguma coisinha, às vezes eu puxava o cabinho USB, espetava um pendrive aqui, ou o próprio celular, conectava nela, ficava vendo alguma coisinha, mas coisa rápida, era uma horinha só, já ia dormir, né? Mas é bom, se não usar tá aqui, foi uma coisa muito boa, nunca deu problema na TV. Outra coisa que eu adorei ter feito no projeto, uma coisa muito boa também, foi o deck. O deck está aqui em cima. Eu vou mostrar como que é. Eu vou fechar as portas aqui. A escadinha para eu ter acesso para o deck. Super fácil aqui, ó. Só subir aqui pela escadinha. Dobrar essa plaquinha aqui, ela tem as travinhas. Vou dobrar aqui. Tô em praça pública aqui, turma. Todo mundo tá me olhando. O que esse doido tá fazendo aí? Ó. Abaixei ela. Tô aqui em cima do deck. Então o que eu fazia muito? Nos lugares altos que eu passava pelas cidades, pelo Brasil inteiro, eu subia aqui no deck. Às vezes colocava minha cadeirinha aqui. Tirava aquele descanso, vendo a paisagem, tomando um suquinho ali, um lanchinho. De noitinha, assim, aquela brisinha. E eu aqui. Ele é pequeno. 1,27 por 93, mas tá ótimo. E quando eu chegava nas divisas de estado, geralmente nas divisas eu parava na placa de divisa, tem foto aqui, tirava aquela foto bonita. Então o deck ajudou demais e a escadinha aqui tá aqui. Uma outra coisa muito boa que eu fiz aqui, todas as Doblôs têm essa forração aqui, todos os carros têm uma forração na cabine, as versões cargo não tem a forração
na parte de carga, né? Lá eu coloquei o isolamento térmico, que é o PIR, como se fosse uma espuminha, mesma cor de espuma mesmo, aquela corzinha meio bege. Eu comprei lá em Ribeirão Preto, na Termoiso, né? Comprei barato, as placas são placas de 2 metros por 2 centímetros, e umas de 1 centímetro que foi no piso. Mas aqui nesse forro da cabine, eu coloquei uma chapa de PIR, que é o melhor tipo de isolamento térmico que existe, em vez da manta asfáltica, que tem um certo índice de refração, depois tem outros isolamentos, mas as placas PIR ou as placas PUR são as que têm o melhor índice de refração. Eu coloquei aqui, então quando eu estava dirigindo naquele sol extremo, parecia que não estava passando calor para dentro, porque além da forração original do carro, eu coloquei isolamento térmico na cabine. Muitas vezes eu nem precisava ligar ar-condicionado. A janelinha um pouco aberta aqui, mas já suavizava demais o calor aqui dentro. E ali atrás, principalmente, como eu fiz isolamento, não coloquei aquelas mantas asfálticas, aquela manta asfáltica com o tempo ela vai derretendo, fica aquela meleca, aquilo lá é para vedação de calha e telhado, não é para isolamento térmico, né? Muita gente coloca aquilo. Mas ajudou demais, então foi um ponto bem positivo ter colocado aqui, ó. Porque aqui, entre essa forração e a lataria, tem um espaço de 4 centímetros. Eu coloquei 2 mantas de PIR, aqui um pedaço de 1 metro por 80, se eu não me engano, 2 sobrepostas, ajudou demais, ficava até geladinho, até estranhava, assim, ficava diferente. Eu já dirigi vários carros, eu conheço, então ajudou muito isso aqui, turma. A última coisa muito boa que eu fiz nesse projeto da Doblô foi ter colocado essa mola que está aqui, ó, na suspensão. Ela fica apoiada em cima do feixe de mola. Muito boa, ajudou demais, porque a Doblô ficava baixa, ficava 7 centímetros mais baixa. Esse vão aqui da roda aqui, ó, da caixa de roda, ficava mais baixo. Aí o que acontecia? A caixinha d'água da pia que fica aqui, ó, fica bem aqui a caixinha d'água, tá aqui, ó, a caixinha d'água. Qualquer lombadinha lá no Nordeste começava a raspar. Quando eu cheguei em Maceió, na casa de um primo meu, fiquei 10 dias lá, tive que trocar essa caixinha d'água ali. E em Natal, eu comprei no Mercado Livre e coloquei essas molas. Ajudou demais, subiu 7 centímetros. Eu senti que ficou mais macia, lógico, né? Porque ficou mais alta. Você tem que tomar cuidado assim, porque dá um molejo maior. Mas aumentou, parou de raspar tudo, né? Mas eu ainda vou colocar aquele calço nos amortecedores aqui, ó, que tem o calço. O calço eleva 5 centímetros, é o máximo que é permitido, para subir um pouco à frente, porque as Doblô é muito baixo, a parte de baixo aqui, ó, e ela começava a pegar muito aqui o protetor de carro, tanto é que bateu 2 vezes lá no Iapoque e no Jalapão, rompeu a correia, quase rompeu, né? Então vou aumentar aqui, mas aquela mola ali, turma, eu aconselho, quem tiver carro assim com feixe de mola, Doblô, Fiorino, Estrada, coloque a mola, ajuda demais. Mesmo que você não vá fazer o motorhome, for só trabalhar com carga, porque a parte de baixo arreia muito, então ajudou demais. Eu só estou esquecendo de uma coisa para finalizar o top 10 das coisas boas que eu acertei nesse projeto. Vou fechar aqui as portas aqui. Foi isso aqui, turma. Vocês já viram, né? Foi ter feito a escadinha, porque ela facilita demais subir no deck. Ter colocado o step na porta, porque com isso eu consegui colocar a caixa d'água ali embaixo. A escadinha, ao invés de eu comprar aquelas prontas da Bepo e outras marcas, que o degrau é de plástico, com o tempo ele resseca, quebra no meio, já vi reclamações, né? É mais caro. 350 as mais baratinhas, com 3 degraus, 400, 450, 500. Eu mesmo fiz, gastei R$80, porque eu comprei os Metalon, numa fornecedora do meu cunhado, que é serralheiro. Fiz os degraus, garapeira, ganhei de uma madeireira. Eu mesmo fiz, mesmo soldei, fiz todo o acabamento, tem videozinho aqui no card. O suportezinho do step eu comprei no Facebook, foi barato, um rapaz lá em Curitiba vendeu para mim. E o suporte mesmo, a adaptação, o seu Niro lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro, fez para mim. Então, das coisas boas mesmo, essa escadinha e ter colocado o suporte aqui, o step aqui ficou muito bom. Quanto à questão dos armários, foi um acerto muito bom. Todos eles, no meu modo de ver, ficaram de um tamanho bom. Tanto esses que tem em cima da pia, esse daqui, ó, que vai a parte mais maior da despensa, né? Esse outro pequenininho aqui que eu guardava café, açúcar, o leite e tal. Aquele outro ali que fica necessaire, o da parte de eletrônicos, os armarinhos que tem aqui embaixo, né? Isso aí ficou muito bom para mim. Então, pessoal, isso aqui é meu vídeo aqui dos erros e acertos que eu fiz nesse projeto da Doblô. Tá aqui a Doblôzinha.
bonitinha pra caramba, né? Completinha, viajei o Brasil todo com ela aqui, não deu os problemas tão graves assim, normal, aquela coisa de sempre que pode dar em qualquer carro, né? Muito bom. Eu estou em praça pública aqui, na região Alto da Lapa, aqui em São Paulo, uma área nobre, tem uns casarão bonito pra caramba, uma praça aqui pro pessoal trazer os cachorros, tem uns parquinhos aqui, o pessoal vir descansar, passear. Aproveitei esse feriadão aqui, fazer esse videozinho para mostrar aqui, bonita pra caramba. Espero que vocês tenham gostado, se inspirado nas adaptações que eu fiz aqui no meu projeto. Lógico, cada projeto é um projeto diferente, depende do seu tipo de carro, do que você tem, se você tem parceiro ou não tem, se você tem pet ou não tem, se é uma Kombi, se é uma Doblô, se é uma Fiorino, se é uma van pequena, curta, L1H1, L2H2, depende do que você tem. Algumas ideias que eu tenho aqui, eu copiei de outros viajantes, algumas eu mesmo fiz, me inspirei, espero que sirva de inspiração para vocês também, espero que vocês tenham gostado desse vídeo para tirar algumas dúvidas, né? Erros e acertos, todo mundo erra, é normal, faz parte, né? Primeiro motorhome, entendeu? Espero que vocês tenham conseguido contar quantos bonés eu usei nesse vídeo. Eu tenho boné pra caramba, usava os bonés pra lá e pra cá na viagem inteira. Tem mais boné lá pra dentro. Tá bom, turma? Um beijo, fique com Deus.